Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar pra vocês um caso que aconteceu em 2014, numa trilha perto de uma vila. Um local que não morava nem 2.000 pessoas, onde a maioria das pessoas se conheciam, aquele típico local que a gente pensa que está seguro e que nada vai acontecer. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, de mistério, convido você a se inscrever aqui no canal, deixa o like também que isso é muito importante, não esquece de ativar o sininho. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso April Millsap. No ano de 2014, a jovem de 14 anos, April Millsap, morava em Armada, localizada no Michigan, com sua mãe Jennifer e o padrasto David. Armada é uma vila bem pequena localizada a 56 quilômetros de Detroit, com uma população de menos de 2.000 habitantes. Como podemos imaginar, o local é considerado tranquilo, pois a maioria das pessoas se conhecem, e crimes violentos são incomuns no local. Em 24 de julho de 2014, perto das 6 horas, April decidiu dar uma volta com seu amado cachorro da raça Border Collie, chamado Penny. Ela o levava para passear praticamente todos os dias e faziam sempre a mesma rota, ao longo da Macomb Orchard Trail. Um pouco depois, perto das 7 horas, um casal que passava pela trilha encontrou Penny. Ele estava sozinho e parecia muito angustiado, andando para frente e para trás. O casal percebeu que o cão queria dizer algo para eles, e quando se aproximaram, eles perceberam o corpo de uma jovem deitado no chão. Ao olharem melhor, eles acreditavam que ela estava morta. O casal rapidamente chamou a emergência. Quando os policiais chegaram no local, foi confirmado que a jovem estava morta. Um exame superficial do corpo dela revelou que ela foi bem agredida antes de morrer. A blusa que ela usava estava rasgada, assim como o short e sua calcinha, que estavam puxados para baixo em seus tornozelos. O lado direito de seu rosto e pescoço trazia as marcas da sola do que parecia ser de um tênis de corrida. Os policiais imaginaram que ela estava com o celular naquele momento, mas não conseguiram encontrá-lo. April não foi identificada de imediato, e a polícia vasculhou a área em busca de outros pertences. Enquanto os policiais ainda estavam na área, uma mulher se apresentou como Jennifer Millsap, e ela contou a eles que sua filha tinha saído mais cedo naquele dia para passear com o cachorro da família e ainda não tinha voltado para casa. Depois disso, o corpo foi identificado como de April. A polícia perguntou se ela tinha levado algum pertence consigo para aquele passeio, e sua mãe disse que sim, que ela levou o celular e uma mochila preta. Junto dela estava um adolescente, seu nome era Austin, e ele era namorado de sua filha. Jennifer explicou que ligou para Austin quando percebeu que alguma coisa estava errada. Austin contou para ela que, mesmo que eles não tivessem se visto naquele dia, April mandou uma mensagem assustadora para ele, às 6h28, que dizia: "Quase fui sequestrada, meu Deus." A polícia ficou chocada e precisava encontrar o celular de April. A polícia desconfiou do garoto, achou que ele podia ter algum envolvimento naquele crime, até porque ele não viu a mensagem dela no momento em que ela mandou, só um pouco depois, e a polícia ficou desconfiada com isso. Ele explicou que naquele momento ele estava na rua, tinha saído com um amigo para comprar um lanche, então ele não estava ali utilizando o celular naquele momento, mas mesmo assim a polícia acreditava que ele estava mentindo. Pediram para ele fazer um teste do polígrafo, ele fez e passou, então ele não era mais considerado um suspeito no caso. Uma autópsia determinou que April havia sofrido 45 ferimentos durante o ataque, incluindo vários hematomas no rosto, pescoço e parte superior do tronco. A causa oficial da morte foi considerada homicídio por asfixia e trauma contundente na cabeça. Durante o exame, o legista notou sangramento extenso ao redor dos olhos, mandíbula e pescoço, bem como hemorragia interna no couro cabeludo e ao redor da traqueia. Havia sinais óbvios de tentativa de agressão sexual, embora nenhum sêmen tenha sido encontrado, indicando que o assassino provavelmente foi interrompido durante o ato, obrigando a fugir rapidamente do local por algum motivo. Depois disso, a polícia não tinha mais nada, já que o primeiro suspeito foi descartado do caso. A polícia enviou outros policiais com cães farejadores para tentar encontrar o celular dela, e nesse momento eles também conseguiram os registros telefônicos.
Os cães conseguiram rastrear o cheiro de April e seu celular foi encontrado a 1 quilômetro de distância de onde ela foi encontrada. O local ficava perto de uma residência cercada de folhagens. Enquanto a polícia vasculhava os registros telefônicos de April, eles descobriram que ela tinha um aplicativo que rastreou seus movimentos e velocidade no dia em que tudo aquilo aconteceu. Às 6 horas, ela saiu de casa e estava andando a uma velocidade normal de uma caminhada. Às 6h20, sua velocidade aumentou e houve 15 minutos de atividade frenética. Foi determinado que April havia lutado, mas infelizmente foi dominada pelo criminoso. A polícia soube que o assassino levou o celular dela consigo, antes de descartá-lo. Por causa desses movimentos, eles também conseguiram encontrar sua mochila. A polícia estabeleceu uma linha de denúncia, na esperança que outras pessoas que estavam na trilha naquele dia tivessem visto ou ouvido alguma coisa que pudesse ajudar. Nesse momento, as pistas começaram a aparecer. Um homem ligou para a polícia e disse que naquele dia ele estava com as suas 2 filhas na trilha e ele viu a April. Ele sabia que era ela porque as suas filhas conheciam ela, então ele tinha certeza de que a April estava na trilha naquele momento. Só que o homem disse que a April não estava sozinha naquela trilha. Ela estava com um homem que tinha uma moto azul e branca. Eles naquele momento não se preocuparam, acharam que a garota só estava conversando, não pensaram que alguma coisa ruim pudesse acontecer. Então eles continuaram pelo seu caminho e só depois descobriram o que tinha acontecido. Então aquele homem tinha certeza de que ele viu o assassino da April. Uma outra testemunha apareceu, uma mulher que estava com sua filha na trilha, andando de bicicleta. Tinha uma história muito semelhante para contar. Elas também testemunharam uma garota com um cachorro e conversando com um homem usando um capacete preto e sentado em uma moto azul e branca, mas não perceberam nada errado. Quando deram a volta alguns minutos depois, viram a moto estacionada na beira da estrada, mas nenhum sinal do cachorro ou das 2 pessoas que tinham visto antes. Quando as 2 pararam, uma delas avistou um homem, que deduziram que era o dono da moto. Quando seus olhos se encontraram, o olhar estranho em seu rosto a levou a pedalar para longe. Nem a menina nem seu cachorro estavam em lugar nenhum. Embora não tivesse motivos para acreditar que um crime havia ocorrido, as 2 sabiam que aquele homem não era uma pessoa boa. Depois disso, elas foram embora, e só ficaram sabendo depois do crime. As testemunhas foram levadas até a delegacia para fazerem um retrato falado do homem. Depois disso, a imagem do suspeito foi então transmitida nos noticiários locais e espalhada por todas as cidades perto. Os detetives tiveram uma sorte muito grande nesse caso. Isso porque um dia depois do crime, um policial que estava voltando para a delegacia após um almoço em uma comunidade vizinha, avistou uma moto azul e branca estacionada em uma garagem perto da estrada. Antes de voltar para a delegacia, ele tirou várias fotos da moto. Quando ele mostrou as fotos às testemunhas, elas identificaram positivamente que essa era a moto que viram na trilha naquele dia. Depois de passar a placa pelo sistema, os oficiais descobriram que a moto estava registrada em nome de James Van Callis, de 32 anos. A foto do homem que eles tinham no arquivo era um pouco parecida com a do retrato falado feito. Com essas evidências em mãos, os detetives solicitaram e conseguiram um mandado para revisar a residência do suspeito, localizada a cerca de 24 quilômetros de Armada. Enquanto várias investigações eram feitas na propriedade, James foi interrogado pela polícia, e eles queriam saber o que o homem fez naquela noite de 24 de julho. O James disse que saiu de casa mais ou menos às 5 horas e que ele ia visitar o seu irmão numa cidade vizinha. Ele disse que passou por Armada naquela noite, mas não parou. Ele seguiu reto, foi até a casa do seu irmão, conversou um pouco com ele, mais ou menos umas 7h30 ele voltou para sua cidade. A namorada de James, Crystal Stadler, estava junto e ouviu enquanto ele recontava seus movimentos na noite do crime. Quando os detetives lhe perguntaram sobre qual calçado ele usava naquela noite, ele mostrou um par de tênis cujas solas não correspondiam às marcas encontradas no corpo da vítima. Durante as buscas na casa de James, nada foi encontrado que ligasse ao crime contra April, mas a polícia descobriu um grande número de plantas de maconha que estavam sendo cultivadas ilegalmente no local. Como resultado, James Van Callis foi preso por porte de drogas. Quando Crystal ouviu o que o namorado contou aos investigadores, ela sabia que ele estava mentindo, mas de início ficou com medo de contar a verdade.
Ela o viu sair naquela noite em questão, usando um par de tênis diferente daquele que ele disse que usou. Quando ele voltou para casa muito mais tarde do que esperado, ele fez questão de esfregá-los com sabão e desinfetante, algo que nunca havia feito antes. Ela também disse que aqueles tênis eram seus favoritos, e depois daquela noite, simplesmente desapareceram. Depois de vasculhar suas contas nas redes sociais, os investigadores descobriram que ele havia carregado fotos de si mesmo exibindo seus tênis da Nike. Por um palpite, eles pegaram um par idêntico e compararam com as marcas encontradas no corpo de April. E como já podemos imaginar, os padrões combinavam. Com as evidências se acumulando contra ele, em 8 de outubro de 2014, James Vankalis foi acusado de assassinato, sequestro e tentativa de abuso sexual de April Millsap. Ele ficou na prisão aguardando julgamento até 30 de janeiro de 2016, quando seu julgamento finalmente começou. Crystal Stadler foi a principal testemunha de acusação. Agora, sem medo de falar a verdade, ela contou ao júri sobre o comportamento perturbador de seu ex-namorado na noite que o crime ocorreu. As câmeras de segurança capturaram a moto de James subindo e descendo uma rua residencial em Armada, não muito depois do que se acredita que ocorreu o crime. Coincidentemente, esse foi o mesmo local onde o celular de April foi recuperado um tempo depois. Outras imagens de câmera de segurança de um posto de gasolina em Armada mostram James estacionado ao mesmo tempo em que ele afirmava estar a quilômetros de distância, na casa de seu irmão. Quem estava no julgamento não pôde deixar de perceber que o réu estava sentado sem emoção enquanto o médico legista detalhava a brutalidade infligida à jovem que tinha apenas 14 anos. Enquanto os outros evitavam olhar diretamente para as terríveis fotos, ele as vira sem revelar o menor sinal de desconforto. A promotoria diz que James era um predador violento. Eles também disseram que não tinham DNA ou impressões digitais, mas tinham muitas evidências que mostravam que James era o assassino. Eles tinham testemunhas, registros telefônicos, um aplicativo de condicionamento físico e imagens de segurança de James saindo do local. Em 20 de fevereiro de 2016, após 6 horas de deliberação, o júri considerou James Vankalis culpado de assassinato em primeiro grau, sequestro e tentativa de abuso. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Como James nunca confessou o crime, os promotores têm uma ideia do que aconteceu naquela noite. Eles acreditam que James chegou na trilha e viu a April com o seu cachorro. Ele começou a conversar com ela e de início estava tudo bem, até que ele começou a dar em cima dela e ela recusou ali os seus avanços e de início parecia que ele tinha deixado isso pra lá e ir embora, e foi nesse momento em que ela mandou aquela mensagem assustada para o seu namorado, e logo em seguida ela foi atacada de toda aquela forma brutal, como foi dito, e infelizmente ela não sobreviveu ao ataque. Penny foi muito importante nesse caso, porque sem ele provavelmente a polícia levaria mais tempo para encontrá-la. Em julho de 2015, foi criada a horta comunitária de April Millsap, na abertura da trilha, há fotos de April e uma estátua para Penny. Em 2018, James apelou de sua condenação por vários motivos, mas principalmente dizendo que nenhuma evidência física o ligava ao crime, e que as testemunhas usadas pela promotoria não eram confiáveis. Embora não houvesse nenhuma evidência física ligando o réu ao crime, havia muitas evidências circunstanciais, a partir das quais um júri poderia concluir que o réu é responsável, escreveu o tribunal na decisão. O réu reclama que não havia nenhuma evidência competente ligando ao crime, mas está claro que ele realmente argumenta que as testemunhas de acusação não eram dignas de crédito e que simplesmente havia feito muitas interferências para apoiar sua condenação. Baseado em interferências razoáveis, havia provas suficientes de que o réu era o culpado. O tribunal disse que não encontrou erros que justifiquem a reversão da condenação de James Vankalis. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, é um caso realmente muito terrível.
O Penny, como eu disse, foi muito importante nesse caso aqui. A gente imagina a angústia daquele cãozinho em ver tudo aquilo que aconteceu com seu dono e infelizmente ele não pôde fazer nada, mas ele foi muito importante para a conclusão do caso, porque se levasse mais tempo, talvez as evidências ali se perdessem, enfim, ele estava no meio de uma trilha, né, numa floresta, então talvez, né, pensando assim, se não fosse o Penny, o caso seria muito mais difícil de ser resolvido. Digamos ali que ele foi um dos principais para a solução desse caso aqui. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.